teoria do azar consiste em reduzir todos os acontecimentos do mesmo gênero a um certo número de casos igualmente possíveis e em determinar o número de casos favoráveis ao acontecimento cuja probabilidade é buscada. Pierre-Simon Laplace. Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma aula de matemática. Hoje o tema é probabilidade de Laplace e probabilidade condicional. Esta palavra, probabilidade, você já escutou. Você escuta de vez em quando, faz parte do seu dia a dia. Por exemplo, você escuta qual a probabilidade do seu time de coração ser campeão brasileiro? Ou qual a probabilidade de você ganhar na loteria, de você ganhar na Mega Sena? Tá certo? Qual a probabilidade do cara que chuta todas as questões do vestibular, né, aquele seu concorrente, qual a probabilidade de tirar uma boa nota, dele passar no vestibular? Tá certo? São perguntas que aparecem no dia a dia. Então é uma palavra que já é familiar a você. Bom, a teoria da probabilidade começou com um cara chamado Laplace, por isso que a gente está chamando probabilidade de Laplace, a gente vai estudar da forma como originalmente foi pensada. E você ouviu no clipe de entrada o texto original do Laplace sobre, e você ouviu uma palavra, não sei se você percebeu, mas ele falou azar. Quando ele diz azar aí, ele não quer dizer falta de sorte, não, né? É o azar no sentido de aleatoriedade, ou seja, de algo que você não sabe ao certo o que vai ocorrer. Incerteza, é o azar aí com o significado, como sinônimo de incerteza. Tudo bem? E é assim que a gente começa, porque probabilidade sempre lida com incerteza, sempre lida com o que a gente chama de experimentos aleatórios. Para entender o que é um experimento aleatório, vamos primeiro ver o que é o contrário disso. O contrário disso é um experimento determinístico, ou seja, determinístico quer dizer um experimento que antes de você realizar, você já sabe o que vai acontecer. Tá legal? E experimento aleatório é um experimento cujo resultado não se sabe até você realmente realizar esse experimento. Vamos fazer um experimento agora, tá? Tenho aqui uma moeda. Veja, uma moeda comum de R$1, tá certo? E o que eu vou fazer, eu vou jogar esta moeda para cima e observar o que vai acontecer. Qual vai ser o resultado depois de eu jogar a moeda para cima? Esse experimento é determinístico ou aleatório? Aleatório? Não, gente, determinístico. Eu sei o que vai acontecer antes de jogar a moeda para cima. Sabe o que vai acontecer? Ela vai cair. Quer ver? Caiu, viu? Ah, não falei? Determinístico. Peguei você nessa, né? Bom, gente, brincadeiras à parte, se o experimento é jogar a moeda para cima e observar qual a face que vai cair para cima, se é cara, né? Ou se é coroa, este experimento é aleatório. Não dá para saber antes de realizar o experimento, tá certo? Aí sim, se eu jogo a moeda para cima e observo a face, eu não sei o que aconteceu, só olhando, vou olhar. Ah, deu cara, não é isso? Pronto, isso é um experimento aleatório. Tudo bem? Ótimo. Saber se o experimento é determinístico ou aleatório é fácil, e quando o experimento é aleatório, a pergunta agora não é mais o que vai acontecer, mas qual a chance de cada um desses resultados acontecerem. A palavra chance muitas vezes é utilizada como um sinônimo de probabilidade, né? Principalmente de maneira informal. Qual a chance do resultado aqui ser cara? Qual a chance do resultado ser coroa? Veja, de acordo com Laplace, e você vai concordar com ele, faz sentido, se a moeda é uma moeda perfeitamente equilibrada, ou seja, não tem nenhum peso a mais para um lado do que para o outro, a chance dos dois resultados é a mesma, não é? Então o que você tem? Você tem dois resultados, um é cara e outro é coroa, e cada um deles tem a mesma chance de ocorrer. Portanto, qual a probabilidade do resultado ser cara? É uma chance, cara, de um total de duas chances. Por isso a gente diz que essa probabilidade é 1/2, ou 1/2. Você também pode dizer uma chance em duas de o resultado ser cara. E a mesma coisa para o resultado coroa. Tá legal? Outro exemplo de experimento aleatório
é quando você lança um dado. Né? Eu estou aqui com os meus dados da época que eu jogava RPG, e você tem aqui um dado tradicional. Né? Vou pegar esse azulzinho, que é bonitinho. Ó. Isso é um dado tradicional, é um cubo, tá certo? Que tem 6 faces. Cada uma dessas faces marcada com um dos números de 1 até 6. Se eu perguntar a você, quando eu lançar o dado, qual a probabilidade do resultado ser 1? Mesma coisa, né? Se o dado é um dado não viciado quer dizer que ele está totalmente equilibrado, qualquer uma das 6 faces vai ter a mesma chance de acontecer, não é verdade? Portanto, qual a chance do resultado ser 1? 1 é 1 de um total de 6 resultados. Portanto, a gente diz que a probabilidade é 1/6, uma chance em 6. E se eu jogar o dado agora, veja, por exemplo, o resultado foi 3, né? Que também tinha chance 1/6. Tá legal? É mais difícil sair 1 no dado do que sair cara numa moeda. Porque para sair cara numa moeda é uma chance em 2. Sair 1 no dado é uma chance em 6. Tudo bem? Tá bom. Como este é um tema extremamente intuitivo, eu vou aproveitar a sua intuição para você ver que você já tem uma certa ideia, e uma boa ideia, aliás, das chances de certos experimentos ocorrerem ou não, certos resultados de experimentos ocorrerem ou não. Tá, eu vou propor um jogo para você agora. O jogo é o seguinte, vamos lançar 2 dados como este, tá bom? 2 dados comuns como este. Vou pegar esses 2 aqui, verde e amarelo, em homenagem ao nosso querido Brasil, tá? Verde e amarelo, estão vendo? Eu vou lançar os 2 dados. Se o resultado da soma dos números for 7, eu ganho. Se esse resultado for 12, você ganha. Gostou do jogo? Quer jogar? Por que não? Né? Quem aí tem mais chance de ganhar? Eu ou você? Resultado ser 7 ou o resultado ser 12? Eu sei que você já sabe, eu sei que você já tem uma ideia intuitiva sobre isso, por isso que você não gostou muito da ideia de jogar o jogo comigo. Tá legal? Vou deixar só você em suspense, vamos continuar um pouco a aula e mais tarde eu respondo para você exatamente qual a chance de eu ganhar o jogo e a chance de você ganhar o jogo. Tá bom? Vamos lá. Você já pensou quais são as chances de você ganhar na loteria? Vamos ver. Isso aqui é probabilidade de você ganhar na loto. Estão aqui nessa tabela. Como é que você interpreta essa tabela? Dá uma olhada. Se você jogar 5 números, você vai pagar 50 centavos e a probabilidade de você acertar os 5 números, né, fazer a quina, é 1 em 24.040.016. Tá certo? Agora, você não precisa acertar os 5 para ganhar prêmio. Se acertar só 4, se fizer a quadra, também ganha prêmio. Tá certo? O prêmio é menor. Por quê? Por que o prêmio é menor? Porque as chances de você acertarem também são maiores. Olha lá na tabela. A chance já é 1 em 64.106. Tá legal? Uma outra alternativa que você tem para aumentar suas chances de ganhar é jogar mais números. Você tem que pagar mais, está aqui na tabela, né? Você tem que pagar mais, jogando mais números. No entanto, você aumenta as suas chances. Quanto? Se você jogar 6 números, aumenta para 1 em 4 milhões e pouco. E se você jogar 7 números, as chances já caem para 1 em 1 milhão. A chance de você acertar. Tá certo? E outro jogo muito comum também, a Mega Sena. Qual seria a sua chance de ganhar na Mega Sena? Bom, então aqui. Na Mega Sena você pode jogar 6, 7, 8, até 15 números. Tá certo? E está aqui as chances de você
acertar a cena, quer dizer, os 6 números sorteados, ou 5 números sorteados, ou 4 números sorteados. Tá legal? Se você observar aqui, você vê que jogando apenas 6, para acertar os 6, a sua chance é de 1 em 50 milhões. Você pode aumentar essa chance jogando mais números. Por exemplo, joga 15 números. Se você jogar 15 números, qual a sua chance? A sua chance cai para 1 em 10 mil. Melhorou bastante a sua chance, tá certo? Só que também o preço que você tem que pagar por isso aumenta. Tá legal? Faz sentido. Por que isso aqui é importante, pessoal? Isso é importante porque na hora de você jogar qualquer jogo, você tem que analisar qual é a chance de você ganhar e qual é o prêmio que você vai receber se ganhar, para fazer as suas análises se vale a pena jogar ou não, tá certo? Aí o resto é com você. Tudo bem? Vamos ver então a definição de probabilidade. Bom, você viu, casos possíveis, casos favoráveis. Vamos entender isso. O primeiro passo para você determinar a probabilidade é ver o total de resultados, é fazer uma lista com o total de resultados possíveis para o seu experimento. Isso nós chamamos de espaço amostral. É o conjunto de todos os resultados possíveis para um determinado experimento. No caso do lançamento de um dado, qual é o espaço amostral? Isso é o conjunto ômega, essa ferradurinha aí que aparece se chama ômega, tá certo? Ômega é o conjunto dos números de 1 a 6, conjunto de todos os resultados possíveis para o lançamento de um dado. Qual o número de elementos do espaço amostral? Que é o que a gente chama de casos possíveis, né? Todos os casos possíveis. 6, neste exemplo, 6. Tudo bem? Bom, probabilidade de cada um dos resultados nós já sabemos fazer. O interessante agora é ver probabilidade de um evento. O que é evento? Evento é o subconjunto do espaço amostral. Ou seja, é um grupo de resultados lá do seu experimento. No caso do lançamento de um dado, um exemplo de evento seria o seguinte: qual a probabilidade do resultado ser par? Então aqui o evento é o resultado ser par. Esse evento é um subconjunto do espaço amostral? Claro que sim. Quais são os resultados que compõem esse subconjunto? Os resultados pares, 2, 4 e 6. Como calculamos a probabilidade deste evento, então? Quantos são os resultados favoráveis, ou seja, o número de elementos do evento? 3, né? 2, 4 e 6. São 3 resultados favoráveis. Qual a probabilidade? Resultados favoráveis. 3 dividido pelos número de resultados possíveis. 3 dividido por 6, resposta meio. Então, a probabilidade de você conseguir um número par no lançamento de um dado é meio. Tudo bem? Com isso, nós já podemos, finalmente, ver exatamente qual a sua chance de ganhar aquele jogo que eu propus no início e qual é a minha chance de ganhar aquele mesmo jogo. Tudo bem? Agora você tem que tomar cuidado, porque como disse bem o Laplace lá no clipe, não sei se você lembra, mas ele disse, você tem que reduzir a um certo número de casos igualmente prováveis. Então, pensa no qual seria o espaço amostral do lançamento de 2 dados. Se eu estou observando a soma dos dois, você pode pensar, a menor soma possível é 1 mais 1, 2. E a maior soma possível é 6 mais 6, 12. Portanto, o total de resultados possíveis seriam os números de 2 até 12. Tá certo? Dá um total de quantos? 11. Mas veja, esses 11 resultados têm a mesma probabilidade? Você mesmo quando eu propus achou que não, né? Tanto que você não quis jogar comigo. Portanto, pessoal, nós temos que analisar este experimento de uma maneira mais detalhada, para conseguir reduzi-lo a um certo número de casos, todos eles com a mesma chance de ocorrer. Tudo bem? Bom, não são 2 dados? Nós podemos montar uma tabela para ilustrar todos os possíveis resultados. Tá certo? Por que uma tabela? Porque a gente tem que ver qual é o resultado do primeiro dado
e qual é o resultado do segundo dado. O experimento está composto de 2 resultados, porque são 2 dados, tá bom? Tá. Você já achava que a soma 7 era mais fácil de sair, por isso você não quis jogar, tá certo? Nessa tabela você consegue ver isso facilmente, porque realmente pode sair soma 7 de várias maneiras diferentes, tá vendo aqui? Agora, a soma 12, que eu falei para você, só sai de uma maneira, que é aqui. Então, essa tabela você consegue ver todas as possíveis somas e quantas vezes cada uma delas aparece, tá certo? Bom, só tem uma maneira do resultado ser 12, que é o resultado do primeiro dado ser 6 e o resultado do segundo dado também ser 6. Agora, é uma maneira de quantas? Bom, quantos resultados tem aqui na tabela? A tabela não é 6 por 6? Claro, 6 vezes 6, 36 resultados possíveis. Há apenas um resultado favorável, os dois iguais a 6. Em 36 possíveis, qual a probabilidade? Isso mesmo, a probabilidade é 1 sobre 36. Um caso em 36. E a probabilidade da soma ser igual a 7? Qual é? Vamos ver a tabela de novo, né? E contar quantos resultados com soma 7 desse total de 36 aparecem. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6 resultados, né? Que você podia ter visto mais fácil. É 1 com 6, né? 2 com 5, 3 com 4 e assim por diante até o 6 com 1. São exatamente 6 resultados favoráveis. Tem 6 maneiras de ocorrer a soma 7. De um total de quantas maneiras? 36. Tá legal? Portanto, a probabilidade da soma ser 7 vale 6 sobre 36, que é igual a 1/6. Tá entendido? Aplicando o mesmo procedimento, usando a tabela, nós podemos determinar as probabilidades de todas as outras somas possíveis no lançamento de 2 dados. Por exemplo, você quer saber qual a probabilidade de sair soma 4? Conta. Como é que pode sair soma 4? 1 e 3, 2 e 2, 3 e 1. 3 maneiras, portanto, a resposta é 3 sobre 36. Simplificando, 1 sobre 12. Tá bom? Você tem aí uma tabela com todos os resultados possíveis, você pode se divertir fazendo sozinho os outros cálculos. Tá entendido? Bom, agora vamos ver uma enquete. Sabe qual que é a probabilidade de um casal ter 2 filhos de sexos diferentes? Não sei. Não arrisca um palpite? 50%. Você é bom em biologia? Não. E você? Não. Qual que é a probabilidade de um casal ter 2 filhos de sexos diferentes? 50%. Tem certeza? Não, não tenho certeza. É uma questão biológica ou matemática? Os dois, né? Viu lá? Tem um pessoal que ficou meio confuso, falou matemática, às vezes o pessoal ficou com medo e tal, biologia, mas quem respondeu 50%, né? Será que eles têm razão? Vamos ver. Quais são os resultados possíveis? São 2 filhos. Cada filho tem 2 possibilidades. A gente pode simplesmente aplicar o princípio multiplicativo, né? 2 possibilidades para o primeiro filho, 2 possibilidades para o segundo, né? Sexo masculino ou feminino. O total de possibilidades é 2 vezes 2, 4. Esse problema a gente pode até listar todas, né? Homem, homem, mulher, homem, homem, mulher ou mulher, mulher. São as 4. Dessas 4, desses 4 casos, quantos são os favoráveis? Bom, se nós queremos analisar o evento filhos de sexos diferentes, são 2 casos favoráveis. Ou o primeiro é homem e o segundo filho é mulher, ou vice-versa. Então, são 2 casos favoráveis. Não é isso? Qual a probabilidade? A probabilidade é 2 dividido por 4, 1/2. Ou seja, 50%. Veja que, neste caso, a intuição das pessoas estava correta. É 50% mesmo a probabilidade.
Agora vamos ver algumas propriedades básicas da probabilidade. Primeira propriedade. A probabilidade de qualquer evento está entre 0 e 1, inclusive. Essa propriedade é importante, né? Veja, se é a chance, tantas chances e não sei quantas, isso pode ser no máximo 1. 1 querendo dizer o quê? Que todos os resultados são favoráveis a você. Quer dizer, um evento que sempre ocorre. Probabilidade 1. Tá legal? Isso é importante porque se você estiver resolvendo uma questão de probabilidade e a sua resposta for 3,2, você já começa a desconfiar que tem alguma coisa errada, tá legal? Não ri não, porque às vezes acontece. Às vezes tem gente recebe umas respostas assim, a probabilidade é 3,5. Cuidado, né? Se for probabilidade maior do que 1, você errou alguma conta, tudo bem? Tá, e claro, outras propriedades básicas. A probabilidade do evento total. Se todos os casos são favoráveis a você, a probabilidade é 1. Quer dizer, a probabilidade do espaço amostral inteiro, que a gente aqui está representando por ômega, é 1. E a probabilidade do evento vazio. Bom, se não tem resultado favorável, a probabilidade tem que ser 0. Isso é fácil, né? Mas é importante, porque, por exemplo, se eu perguntar, porque às vezes as pessoas dizem, o que é essa história de evento vazio? Tá, tem exemplos bem simples. Eu vou lançar um dado de 6 faces, tá certo? Qual a probabilidade do resultado ser 8? Pô, não dá, os resultados são de 1 a 6, como é que vai ser 8? Ei, dá para resolver um exercício só para ver se clareia a ideia? Tá bom, vamos resolver um exercício então, né? O enunciado é o seguinte. 3 moedas são jogadas simultaneamente. Qual é a probabilidade de obter-se 2 caras? A pegadinha desse exercício é a palavra simultaneamente. Porque ele fala, joga 3 moedas simultaneamente, alguém pode achar que é diferente de jogar uma de cada vez. E você acha que é diferente? Veja, eu tenho 3 moedas, eu jogo as 3 para cima, tá certo? Você acha que elas se importam de qual é a primeira que foi jogada, qual é a segunda? Vai mudar alguma coisa o resultado? O importante são o resultado que você obtém nas 3 moedas, tá certo? Bom, quantos são os resultados possíveis para esse experimento? Cada moeda não tem 2 opções? E não são 3 moedas? Pelo princípio multiplicativo, 2 vezes 2 vezes 2, 8 resultados possíveis. Quais são os resultados favoráveis a esse nosso experimento? Bom, quero 2 caras, não é isso? Podem ser 2 caras nas 2 primeiras moedas. Pode ser 2 caras, uma na primeira e uma na última. E, finalmente, 2 caras nas 2 últimas moedas. Não são só essas 3? São só essas 3. Portanto, qual a probabilidade de saírem exatamente 2 caras no lançamento das 3 moedas? A probabilidade é 3 dividido por 8. Tudo bem? Agora, se em vez de perguntar qual a probabilidade de exatamente 2 caras, ele perguntasse qual a probabilidade de sair pelo menos 2 caras. O que muda? Bom, muda que aparece a expressão pelo menos. Sabe o que significa pelo menos em questão de probabilidade? Perigo. Pelo menos significa perigo. Quando você vira essa expressão, toma cuidado. Você tem várias formas de errar. Toma bastante cuidado. Então, a melhor maneira é separar em casos e ter certeza de que você está cobrindo todos. Vamos lá, o que significa pelo menos 2? Pelo menos 2 caras. O que quer dizer isso? Quer dizer, no mínimo 2 caras. Então, podem ser 2 caras ou mais do que 2. Mas não são 3 moedas? Então, ou são 2 caras, ou mais do que 2 significam as 3 caras. Tá certo? Agora, com exatamente 2 caras, nós já não vimos que são 3 resultados possíveis? Tá bom. Com 3 caras, quantos resultados a mais você tem? Só um a mais. Só tem um jeito de saírem 3 caras. Portanto, pelo menos 2 caras são os 3 de antes, mais 1, 4 resultados possíveis. Qual a probabilidade, então, de saírem pelo menos 2 caras? 4 dividido por 8, que é igual a 1/2. Entendido? Vamos estudar agora a probabilidade condicional. Eu vou começar com um exemplo.
O exemplo é o seguinte: jogar um dado não viciado e observar a face de cima. Sabendo que o resultado é diferente de 1, qual a probabilidade de ser par? Você já sabe que o resultado é diferente de 1. Qual a probabilidade de ser par? Bom, se você não soubesse que o resultado é diferente de 1, a resposta seria meio. Já fizemos esse problema. Agora você já sabe que o resultado é diferente de 1. O que acontece? Bom, qual é agora o seu espaço amostral? O espaço amostral antigo era dos números de 1 a 6. Tá legal? Bom, qual é o novo espaço amostral? O novo espaço amostral é simplesmente o conjunto formado por todos os números, exceto 1. Por quê? Porque já foi dito que o 1 não ocorre. No momento que você muda o espaço amostral, muda a quantidade de casos possíveis. E pode até mudar a quantidade de casos favoráveis. Depende. Neste caso, muda? Não, né? Nesse caso não muda. Continuam sendo favoráveis os mesmos números, 2, 4 e 6. Qual a probabilidade, então? 3 casos favoráveis dividido por 5 casos possíveis, que são agora os elementos do novo espaço amostral. Resposta, 3/5. Tudo bem? Vamos agora generalizar este conceito de probabilidade condicional. Tá certo? Você tem 2 eventos, como no exemplo. O evento A era não saiu o número 1 e o evento B era vai sair um número par. Tá legal? Em geral, os eventos são o quê? Subconjuntos do espaço amostral, por isso que na figura eles estão aí representados como conjuntos, né? Tem aí o diagrama de Venn, as bolinhas representando os conjuntos que são os eventos. Tudo bem? Então você está vendo o evento A, o evento B, todos dentro do espaço amostral ômega, né? Que é aquela ferradurinha ali, a ferradura quer dizer ômega. Tudo bem? A probabilidade condicional é a probabilidade de ocorrer B na certeza de A. Ou a probabilidade do B ocorrer sabendo que o A já ocorreu. Então veja, se você já sabe que o A ocorreu, qual é o novo espaço amostral? Ora, é apenas o formado pelo próprio conjunto A. Todos os resultados que não estejam dentro do evento que ocorreu, são resultados que a gente já sabe que não ocorreram. Para que a gente vai se preocupar com eles? Tira eles de lá. Tudo bem? Tiramos de lá. O que aconteceu? Agora, quais são o novo número? Qual é o novo número de casos possíveis? Isso mesmo, é exatamente o número de elementos de A. E agora, sabendo que esses são os casos possíveis, qual a probabilidade de ocorrer B? Olha bem para a figura. Qual a probabilidade de ocorrer B? O que era B se reduziu apenas àquele pedacinho preto, que significa o quê? Exatamente, a interseção de A com B. Portanto, a nova probabilidade é igual ao número de elementos da interseção de A com B, dividido pelo número de elementos de A. Tá ok? Agora, se a gente fizer uma pequena continha com esse resultado, nós conseguimos uma igualdade que envolve apenas probabilidades e deixa de envolver número de casos favoráveis e possíveis. Isso vai ser muito útil no futuro, você já vai ver por quê. Então, acompanhe a conta aí. Vamos dividir o numerador e o denominador desta fração pelo mesmo número, o número de elementos do espaço amostral. Como é que fica? Veja, isso não altera a fração, porque você dividiu em cima e embaixo pelo mesmo número. Tá legal? Dá uma olhada em cima o que ficou. Número de elementos da interseção dividido pelo total de elementos do espaço amostral. O que é isso? É a probabilidade da interseção. E embaixo, parecido, vai dar o quê? A probabilidade de A. Portanto, como fica? Fica a probabilidade de B, dado que A ocorreu, igual à probabilidade da interseção dividido pela probabilidade de A. Em outras palavras, em vez de dividir número de elementos, você pode dividir as probabilidades e o resultado vai ser o mesmo. Tudo bem? Bom,
Um outro formato para esta mesma fórmula, a gente obtém multiplicando esse denominador e fica a probabilidade da interseção igual a probabilidade de A multiplicada pela probabilidade de ocorrer B, sabendo que A já ocorreu. Isso a gente pode chamar de princípio multiplicativo da probabilidade, porque parece o princípio multiplicativo da contagem. Quer dizer, ocorreu A, qual a probabilidade? Depois de ocorrido A, sabendo que A ocorreu, qual a probabilidade de B ocorrer? Se você multiplicar esses dois, você obtém a chance, a probabilidade de A e B ocorrerem juntos, ou seja, a probabilidade de A interseção B. E é neste formato que esta fórmula vai ser mais útil. E é isso que nós vamos ver agora com uma questão de vestibular. Dá uma olhada no enunciado. A probabilidade de o atirador A acertar o alvo é 2/5. A probabilidade de o atirador B acertar este mesmo alvo é 3/4. Cada um dá um tiro. Qual a probabilidade de o alvo ser atingido? Bom, essa é uma questão na qual os alunos costumam ter várias dúvidas. A primeira coisa que você percebe é que não é tão fácil aqui identificar qual é o espaço amostral, quais são os casos possíveis, quais são os casos favoráveis. Você até poderia, usando muita criatividade, chegar lá desse jeito. Mas é bem melhor usar o que nós já aprendemos sobre probabilidade, em especial o princípio multiplicativo. Tá certo? Bom, para começar, é dado que a probabilidade do A acertar o alvo é 2/5 e do B acertar o alvo 3/4. Agora, você quer que um dos dois acerte o alvo, não é isso? Não precisa ser os dois, basta um dos dois acertar o alvo. Pois é meio complicado, né? Pode ser o A, pode ser o B, podem ser os dois juntos. É mais fácil, no entanto, calcular a probabilidade de não ocorrer o que o enunciado pede. Não ocorrer o que o enunciado pede significa o quê? Veja bem, quando é que o alvo não é atingido? Claro, quando os dois erram. Ou seja, para o alvo não ser atingido, o A tem que errar e o B também tem que errar. Calcular a probabilidade de um evento não ocorrer é o que a gente chama de probabilidade do evento complementar. Pensa, pessoal, se a probabilidade total, do evento total é 1 e a probabilidade do A ocorrer é 2/5, qual a probabilidade dele não ocorrer? Exatamente, é o que falta para chegar em 1, tá certo? Então, a probabilidade do A não ocorrer, que a gente representa com A com uma barra, esse A com uma barra em cima representa o evento complementar. A probabilidade do A não ocorrer é 1 menos 2/5, que é 3/5. E a probabilidade do B não ocorrer, quer dizer, o B não acertar o alvo, é 1 menos 3/4, 1/4. Tudo bem? Com isso, nós já podemos calcular a probabilidade da interseção. Como? Usando aquela fórmula que nós acabamos de aprender, o princípio multiplicativo da probabilidade. O que nós queremos é a probabilidade de o A não ocorrer e o B também não ocorrer. Ou seja, A não acerta o alvo e B não acerta o alvo. Pelo princípio multiplicativo da probabilidade, isso é, probabilidade do A não acertar o alvo, multiplicada pela probabilidade do B errar o alvo, sabendo que o A errou. Agora veja, muda alguma coisa a chance do B acertar o alvo, o fato do A ter acertado ou não? Claro que não. Por isso que aqui está escrito, em vez de probabilidade do B errar, sabendo que o A errou, está escrito simplesmente probabilidade do B errar. Porque a ocorrência de um evento não influencia na probabilidade do outro. Eventos assim são chamados eventos independentes, quando a ocorrência de um não altera a probabilidade do outro. Tudo bem? Quando os eventos são independentes, como é o nosso caso, a probabilidade da interseção é calculada simplesmente fazendo o produto, como você está vendo aqui. Tá certo? Logo,
probabilidade dos dois errarem juntos o alvo é 3/5, que é a probabilidade do A errar, vezes 1/4, que é a probabilidade do B errar. Resposta, 3/20. Tá legal? Agora, lembra que isso é a probabilidade do que a gente não quer. O que a gente quer é a probabilidade de pelo menos um deles acertar o alvo. Ou seja, ou o A acerta ou o B acerta. Isso nós podemos representar pela união, né? Como a probabilidade dessa união é exatamente o contrário, né? Essa união é o contrário daquilo que nós acabamos de calcular, os dois errarem, resposta 1 menos a probabilidade dos dois errarem, que é 3/20. Resposta final, 17/20. Esta é a probabilidade de o alvo ser atingido. Tá legal? Pessoal, minha dica para você aprender probabilidade. Cerca de 90% dos problemas de probabilidade vestibular você resolve contando casos favoráveis e casos possíveis. Esses outros 10%, os mais difíceis, é bom você aprender o princípio multiplicativo da probabilidade, tá? Fica com isso na cabeça. Valeu, até a próxima! Na aula de hoje, vimos a probabilidade de Laplace e a probabilidade condicional. A probabilidade é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Se você quiser a probabilidade de dois eventos ocorrerem juntos, multiplica a probabilidade do primeiro pela probabilidade do segundo ocorrer, sabendo que o primeiro já ocorreu. Bons estudos! Caro colega, probabilidade é um tema que rodeia nossos alunos o tempo todo. Então aproveite isso. Tem muitas perguntas que eles querem saber responder. Utilize jogos, exemplos do dia a dia para estimular essa curiosidade deles. E lembra da probabilidade condicional, principalmente no formato de princípio multiplicativo, porque ao terem estudado análise combinatória, muitos alunos rapidamente pegam o jeito e resolvem mais rapidamente os problemas de probabilidade, simplesmente multiplicando da mesma forma que eles faziam com contagem. Valeu?